Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Segunda Coríntios, capítulo 6, versículo 3 e 4. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha. Amém. Diz assim a palavra de Deus em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículos 3 e 4. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. Vamos continuar um pouquinho mais, porque faz parte. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas esquecendo a muitos, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Amém. É claro que a duração da pregação não é proporcional ao tamanho do texto lido, né? Se fosse, com certeza, nós amanheceríamos o dia. É mais especificamente do que esse versículo, do que esse texto fala, né? Do que Deus nos recomenda. E, embora já tenha lido, já tenha falado e pregado sobre esse texto, né? Mas como toda a palavra de Deus, que renova e fortalece os verdadeiros crentes, essa palavra, ela mais uma vez me renovou. Ela inicialmente, ela me envergonhou e me confrontou. Pois teve um momento que eu pensava que era injustiçado, né? Que eu era traído e que eu era maltratado por causa do meu ministério. Eu pensei isso, teve um momento que... É claro que tudo que eu sofro, tudo que você sofre, tudo que eu pregar aqui e falar aqui, meu irmão, tenha para você. Você é servo. Você tem um ministério. Então, tudo que você sofre é por causa do nome de Cristo. Você tem que ter essa convicção disso. Aqui não foi especificamente para o pastor. Paulo aqui, ele apresenta mais de uma lista, né, de sofrimentos que havia suportado por causa do amor e do amor a Cristo. Anteriormente, ele já havia escrito uma lista de tribulações, como nós vemos em 2 Coríntios também, 4, 8 a 11. Ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Olha, é isso que você tem que ser. Quando Deus traz a palavra, Ele traz para que você se enquadre nela, para que você seja aquilo. Porque se você é de Cristo, você vai sofrer inevitavelmente por causa do nome de Cristo. Não pensa que essa palavra aqui, ela só cabe para o pastor Humberto, não. Aqui tem meu nome, endereço, CPF, fotografia, tudo. Mas tem que ter o seu também, meu irmão. Tem que ter o seu também. Porque você é servo. Porque você fala o nome de Cristo, você busca Cristo, você vive por causa de Cristo. Então ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo.
Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Na verdade, eu vou colocar alguns textos e falar sobre ele, não vou fazer a exegese de cada um, porque só esse aqui já dava uma pregação de horas. Porque ele diz bem claro e detalhado. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Por quê? Porque nós sempre vivemos em pecado, então nós sempre temos que estar sendo entregues à morte. E tendo os inimigos que temos, então, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. E mais tarde, ele apresentaria uma nova lista com todas as suas aflições e experiências, como nós vemos registrado em 2 Coríntios. Você veja que eu falei 6, lá em 4 também tem uma 4, 8, agora 11, a partir do versículo 23, 2 Coríntios diz: são ministros de Cristo? Você é, pastor Humberto? Sou. Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalho, muito mais. Então, eu posso falar, em nome de Jesus, como Paulo fala em relação aos outros apóstolos daquela época, a essa coja que está por aí se dizendo pastor e apóstolos. Eu ainda mais, em trabalho, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. Que existia a lei, existia a determinação, que não se dava 40, era 39. Então era 40 menos um. De outra forma, eu recebi e recebo esses açoites, sabe? Que machucam. Porque eu não sei qual que dói mais, se é o açoite físico ou açoite espiritual. Aquele que fere o seu coração, aquele que fere a sua alma. Eu não sei. Eu não consigo ainda discernir qual o que dói mais. Os dois são altamente destrutivos e só Deus pode sustentar. E Ele faz porque nós passamos isso por causa de Cristo. Ele diz: fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Já pensou? E teve um aqui, onde ele ia preso, que ele disse para o capitão, lá, olha, não vai e tal, terminaram indo. Tem um momento lá, veja na passagem, que se eu não me engano, mas Paulo alerta que havia 14 dias que não comiam nada dentro daquele navio. Aí ele disse que se animasse, comesse pão, aí comeu o pão, partiu, deu graças a Deus, partiu e comeu com os outros, e ali ele reanimou o povo. Aí eu digo, meu Deus, pensou? O cara 14 dias dentro do navio, ao léu, sendo jogado para um lado e para o outro, sem comer. Você acredita porque é a Bíblia, rapaz. Por isso que esses loucos, esses não acreditam. Ele vai dizer, rapaz, primeiro que a medicina diz logo que ninguém vive tanto tempo sem comer. 14, e 40. E 40. Aí é que eles dizem que é mentira mesmo. Então as coisas de Deus é para o povo de Deus, rapaz. É para ser recebida, é pela fé. Então se Deus fez tudo isso com esse povo, não faz por mim? Que não vivo nem parecido isso aqui? Como é que eu vou reclamar? Por isso que eu digo que me envergonhei. Puxa vida, olha o que esse homem passou, o que esse homem passava, e eu acho que sou muito sofredor. Me perdoe, Senhor. 3 vezes, né? Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos,
em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Aquilo começou a me confortar, que tem que confortar. Quando o seu objetivo é glorificar a Deus, quando o seu objetivo é honrar a Deus, é fazer aquilo que alegra o coração de Deus, você diz que com certeza isso existe em você. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Aí eu me peguei, sabe, me preocupando com um irmão que está passando por isso, uma irmã que está passando por aquilo. Eu digo, pai, como é que pode? Você não está vendo que um homem ele não tem essa capacidade de assimilar e ter tanta empatia, sentir o que os outros sentem, se ele é um sofredor, se ele está embaixo de sofrimento, de traição, de angústia, se ele está se sentindo humanamente totalmente só, abandonado, ele está... Se você não tiver Cristo, você deixa o diabo tomar e te angustiar. Se você buscar, Deus reverte aquela situação negativa para uma boa, dizendo que você está passando isso por amor a Cristo. Isso é a confirmação de que você é eleito, que você é escolhido, chamado. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quando eu vejo acontecer alguma coisa, eu enfraqueço. Eu sinto com o irmão, sabe? Eu fico, meu Deus, tenha misericórdia. E aquilo me abala. E quando a notícia é boa, melhorou e tal, eu também fico mais aliviado. Eu não suporta, meu irmão. Se não for Deus, não suporta. Ninguém tem tanta bondade. Ninguém tem tanta, sabe? Isso aí é mentira. O privilégio e honra é de que eu sinto que é Deus fazendo em mim. Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Por isso que ele diz em outra parte, né? Mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aí ele vai e confirma aqui, que ele se gloria nas fraquezas. É só no que eu posso me gloriar, meu irmão. O que eu tenho muito para apresentar é fraqueza. Eu não posso se gloriar, é você, nesse sentido aqui, é você se gabar. Eu tenho isso, eu sou capaz disso, eu posso isso. Aí eu encho a boca, rapaz, eu tenho muita, mas não é pouca não. O que, meu irmão? Fraqueza. Aí eu me glorio nas fraquezas. Aí o misericordioso Deus diz que é nela que Ele me fortalecerá, porque a graça dEle me basta. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Então, você veja tudo quanto esse homem passava. Vocês já se perguntaram, cadê a família de Paulo? Há um questionamento se Paulo era casado, se Paulo não era casado. E o pai e a mãe? E os irmãos? Há uma menção de um sobrinho dele, que escutou uma conversa, que os judeus que mandassem pedir ao comandante, para trazê-lo para ser escutado, e que eles tinham entrado num acordo de jejum, sob anátema, se não matasse Paulo, se comesse antes de matar Paulo. Fala desse sobrinho dele. Ora, se ele tinha sobrinho, ele tinha irmão ou tinha irmã. Se ele tinha irmão ou tinha irmã, ele tinha pai, ele tinha mãe. Cadê? E Deus não mandou honrar pai e mãe? E por que não se fala? Será que Paulo não passou tudo isso, rapaz?
Não foi abandonado por pai, abandonado por irmão, abandonado por filho, abandonado por mulher, abandonado... Será? Eu não posso afirmar que sim, mas eu também não posso afirmar que não. Ninguém pode afirmar que não. O sabidão, o teólogo que quiser afirmar, ele está inventando. Porque primeiro ele está indo contra uma coisa muito clara. O cara tem que ter pai e tem que ter mãe. Irmão ou irmã ele tinha. Agora, cadê esse povo? Que em momento nenhum ele cita mulheres que não tem nada a ver com ele, que ajudou a ele, como família, como pai, cuidou como minha mãe. Cadê a mãe dele? Você está vendo, meu irmão? Deus coloca na Bíblia aquilo que é importante. Aquilo que verdadeiramente nós devemos preservar. Ninguém se pergunta. Então Paulo não nasceu, apareceu, foi? Eu saiba não, tem que ter nascido. Então nós temos, sabe, que buscar de Deus um viver para Cristo, seja qual for a consequência. Nós estamos nessa terra, o que é terreno pode nos deixar. Ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu nunca te abandonarei. Aí o cara não aceita que o pai, a mãe, a mulher, o irmão, não sei quem, abandone. Meu amigo, isso é possível segundo a Bíblia. Aí eu vou deixar Cristo por isso? Vou não, não deixe não. Fique com Cristo, em qualquer circunstância. A Bíblia garante, e eu por experiência garanto que é melhor. O propósito de Deus, nas referências frequentes ao sofrimento de Paulo, não é engrandecê-lo, mas ilustrar as tribulações, renúncias, adversidades, injustiças, traições, sofrimentos, etc., que todos os verdadeiros servos, ministros e missionários do Senhor sofrerão. Porque todos estão no mesmo barco em que Cristo está. E se todos estão no mesmo barco, vão passar pelas mesmas tempestades. Mas nós temos a certeza de que aquele que dorme enquanto o mar é revolto, é aquele que vai nos salvar. Então, em nome de Jesus, eu lendo isso, eu pensei, ou eu estou ficando doido, ou então a maioria dos missionários e pastores não sabe nem o que é ser ministro de Deus. Porque eu não vejo ninguém sofrer como esse homem sofreu. Traição de tudo, mas eu não vejo. Aí o cara quer ser pastor, quer ser apóstolo, quer ser missionário, mas para viver um bem bom, não quer ser traído, não quer ser isso, quer ser servido, quer ser honrado, quer ser isso, quer ser aquele outro. Quando eu vejo aqui, um dos homens mais cristocêntricos que Deus usou na Bíblia, dizer que o que ele passou. E Deus deixar ele falar, deixando bem claro que não é para engrandecer a ele, não. Eita, Paulão! Paulão aí é do bom. É não, meu irmão. Não é para isso, não. É para engrandecer a Deus que sustenta. Se aquele homem é ministro de Deus e vive Cristo, nada vai abalar, nada vai abater. E ele não vai para a zona de conforto. Ele não deixa ninguém, mas todo mundo pode deixar ele. Não importa. Daqui a pouco tempo, se acabou tudo isso aqui, aí nós vamos ver a fatura final, como é que vai ser. Aí nós vamos ver quem é que vai ficar com quem. Aí não tem negócio de escolha não, meu amigo. A escolha vai ser do juiz, a escolha vai ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem negócio de eu amo meu irmãozinho, minha mãezinha, minha mulherzinha, não. Tem não, tem não. É ele que vai determinar quem fica com quem e aonde. Tem amor nenhum no mundo que contribua com nada. A única coisa que contribui para você ficar bem é estar do lado de Cristo. Porque dizem que são pastores, mas quando a tribulação vem, principalmente a financeira, a convicção do chamado, a fé e o ministério se acabam cedo. Eu preciso viver.
Eu preciso sustentar minha família. Eu preciso. Que eu me lembro, Deus disse, vai, ó, só leva uma bolsa, viu? Só leva isso, só leva um chinelo, só leva aquilo. Eu estou falando do que diz que é pastor, apóstolo, missionário. Ou os missionários de hoje são sustentados, ou então não vão. Não passam, não querem passar por tribulação. Não, nós temos posição de honra, nós somos missionários. Se Deus, se Cristo veio para servir, se humilhou, tudo, como é que ele vai botar um cara que é representante dele, que é sendo o que deve ser honrado e receber todas as coisas e não passar por nada? Tem uns que vêm para Deus certos que vão ficar ricos. Quando o sapato aperta, tchau, chamado. Tem deles aí, e a maioria das igrejas evangélicas diz: o primeiro ministério é a família. Que família, rapaz? Existe família sem Deus? Primeiro ministério é Deus. Não existe nada sem Deus. Se você botar a sua família em primeiro lugar, quem comanda ela é o Satanás. Vai fazer dela o que quiser. Um dia ele chega e destrói tudo. Porque o Deus poderoso não guarda, porque aquela família ele não é honrado em primeiro lugar. Então me iro quando vejo um pastor, ou um missionário, ou um grande preletor dizer, sabe por que ele diz isso? Sabe por que ele diz isso? Porque o Deus dele é a mulher dele. Aí ele vem e usa a Bíblia distorcendo para dizer que o primeiro ministério do homem é a família. O primeiro ministério do homem é Deus, Deus. Não existe família, não existe nada sem Deus. Eu provo isso na Bíblia Sagrada. E desafio a qualquer pastor para dizer que eu estou errado. E mostrar na Bíblia que é para me retratar. Se há possibilidade de uma família existir sem ser primeiramente Deus honrado. Que eu saiba, é o cordão de 3 dobras. Então, primeiro é Deus, Deus. Segundo, a família. Por quê? Porque não existe família sem Deus. Veja bem. Deus predestinou. Deus fez uma regeneração. Ele gerou de novo uma família para ele. Ora, nós já sabemos, tem a família do Espírito de Cristo e tem a família da carne, meu irmão. Ora, a família da carne, o meu Deus é o meu pai, é a minha mulher, é o meu marido. A família do Espírito, o meu Deus é Jesus. A minha mulher é minha auxiliadora na adoração a Ele. É isso que a gente tem que entender. Aí vem distorcendo, colocando, sabe, de maneira sutil, usando a palavra para atender. É aquela história, o texto fora do contexto como pretexto para atender a um anseio, uma necessidade sua. Tem uns que acham que Deus pode ficar eu faço tudo para Deus, se eu agradar a minha família. Não. Se você agradar a Deus, você consegue agradar a sua família. Se você não agradar a Deus, é uma mentira dizer que agrada a sua família. Porque sabe o que é? É aquele homem que vai construir uma base em cima da areia. Com o menor vendaval, ela se acaba. Filipenses 4, 10, 14 diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza,
porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as coisas, de tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Só usam esse, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas agora de fome e escassez, não é comigo não, não é comigo não. Tudo posso naquele que me fortalece. Você passa isso aqui tendo tudo. Eu dei um exemplo. Tinha tudo para ficar no bem bom. Ele mandou eu vir e me fechar no meu quarto. Deixe lá o luxo, deixe lá o confortão, deixe lá o lazerzão, deixe. Eu vim achando ruim, meu irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu vim com o coração tão alegre, quanto mais perto eu chegava, mais o meu coração se alegrava. Eu disse, eu estou ficando doido, eu estou alegre, eu estou feliz por estar aqui no meu quarto. Meu Deus, aí Deus disse, tu não é doido não, rapaz, que tu vai para certo lugar e fica feliz lá do mesmo jeito, porque eu estou contigo lá, eu queria tu aqui comigo. Eu só estou te provando que o que tu fala, eu coloco em ti, verdadeiramente, tu gosta de estar no centro da minha vontade. E realmente a tua alegria sou eu. Na prática, ou eu estou ficando doido ou é isso. Porque eu posso me enganar. Mas você fazer isso por religiosidade, por penitência. Eu estou em pecado, eu vou fazer essa penitência. Eu vou abrir mão. Não. Eu fiz por prazer. Por prazer, se Deus dissesse, eu digo, Senhor, em nome de Deus, não deixa eu voltar, Senhor, eu não quero, ali para mim está feio, ali para mim está sem graça, ali para mim está... Isso não existe, meu irmão. Nós temos que crer que Deus faz esses milagres, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe por quê, meus irmãos? É porque o verdadeiro ministro tem contentamento, pois a grande fonte de lucro do verdadeiro ministro é a piedade com contentamento. Isso é o que Deus diz em 1 Timóteo 6,6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Quem está falando em caridade, não. Nós sabemos disso, né? Ser caridoso das coisas, não. Piedade é você fazer a vontade de Deus com contentamento. O que foi que eu fiz? Eu fui piedoso. Deus me fez naquele momento piedoso. Eu obedeci a Ele. Sai daí, do bem bom, sai, volta lá para o seu quarto. Mas eu vim com contentamento, eu não vim reclamando, murmurando. Mora mais, pega um negócio desse, podendo ficar numa boa aqui, ó. Volte. Aí eu fui piedosamente, voltei cheio de contentamento. Ou seja, obediente, eu voltei cheio de contentamento. E agradeço a Deus por ter feito isso comigo, porque foi maravilhoso, indescritível. Meus irmãos, quem tem chamado, tem contentamento em toda e qualquer situação. Não é só no bem bom, não. Nem se preocupa no juntar, nem se preocupa no planejar. Basta cada dia seu próprio mal. Eu quero lá saber se eu vou vender, isso está aí. Agora eu vivo hoje. No dia que for para vender, aí eu vou aplicar no templo, aí eu vou usufruir da minha parte, mas não vou sofrer com antecedência, não. Está na mão de Deus. A fonte de lucro é a piedade com contentamento. A minha alegria, é fazer, obedecer a Deus com contentamento, não é com desespero não. E amanhã o que vai ser? E o que eu vou comer? E minha filha o que vai ter? E o meu filho? Isso não é problema meu não, rapaz. Isso é problema do pai dela, para ser bem claro. Ele é Deus, sou eu não, é Ele que é Deus. Agora, Ele faz pelo filho que obedece. Não adianta eu tentar fazer por filho, por filha, você não obedecer a Deus não, meu irmão. Não adianta não. Pode eu deixar, é o mundo todo
todinho para uma filha rebelde, ela vai pagar o preço com Deus. E isso vai servir somente de maldição para a vida dela. Isso é verdade, eu não posso mentir. Você quer isso, pastor? Eu quero não. Quero não. Mas eu não posso mudar a Bíblia. Realmente não posso. Isso nós temos que ser claro. E o pior, quem não consegue ficar com Deus quando está passando por lutas e tribulações, muito menos ficam quando estiver na bênção, meu irmão. É tanto que muitos se afastam no desespero, na expectativa, na esperança de buscar a bênção. Deus não me dá, eu vou atrás. É muito mais difícil servir e se manter firme na bênção do que na tribulação. Porque estando na bênção, você se acha independente, autossuficiente. Vai aguentar a exigência de ser santo para quê? Para quê? Tenho dinheiro, sou rico. Eu, por exemplo, posso pegar minhas coisas, juntar, tal, meu dinheiro, ir para o país que eu quero, morar lá, viver de renda, tal. Muito bem, obrigado. Comprando o que eu quero, o carro que eu quero, comendo o que eu quero, até morrer. E daí? Quem é que me impede de fazer isso? Sabe por quê? Porque a minha fonte de alegria é a piedade com contentamento. Sabe quem é que me pede? Deus disse, não faça isso. E Ele tira a minha paz. Ele tira a minha paz. Então, eu não vou porque não posso, não. Tem muita gente que não vai porque não pode. Está com Deus por necessidade. Está com Deus esperando receber o que o pastor Humberto tem. Mas eu não. O que é que me pede? É meu. Ganhei honestamente. Por que eu não vou? Apesar de ter vontade. Porque eu tenho muito mais contentamento na piedade. Ou seja, em obedecer meu Deus. Seria muito bom se eu fosse, mas eu não seria feliz. Sabe? Faltaria algo. Faltaria assim o principal. A paz. Eu não teria. Então eu não vou. Eu só vou quando realmente a minha fonte de lucro for a piedade com contentamento, assim como a minha fonte de alegria. Será que as pessoas não entendem? Onde é que está isso, pastor? Que é mais difícil viver com Deus na tribulação, na bênção do que na tribulação? Todo mundo conhece. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o rico, Deus para quê? Eu tenho tudo. Eu queria Deus para me dar carro, casa, mulher bonita, eu tenho tudo, para que eu quero Deus? Então ele diz que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico cai pelo dinheiro, rapaz. Ele cai pelo poder. É todo mundo que resiste. Bora ser deputado aqui, bora ser deputado. Vou nada. Não, amigo. O orgulho velho, o poder, a vontade de poder do homem é muito grande. É muito mais fácil o cara sem ter nada viver perto de Deus, porque ele não tem nada, o jeito que tem ele fica perto de Deus. Mas eu tenho tudo e não tem nada sem Deus, porque o meu tudo é o meu Deus. Veja isso no seu coração, analise seu coração. É isso que você quer viver, é isso que você vive. É esse Deus que você serve, é isso que você espera dele. Amá-lo independente das coisas que você tem ou não, e obedecê-lo rico ou pobre. É isso que a gente tem que procurar saber de nós. Essa raça que gosta de dinheiro, esquece o ministério e sem contentamento se desespera pela riqueza do mundo, vai buscá-la e juntamente com ela traz muito desgosto.
É isso que eles conseguem. A bênção do Senhor para aqueles que têm uma vida de santidade e de prática da palavra enriquece com muita paz e muito gozo. Por isso ele nos garante em Provérbios 10, 22. Olha, a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Aí está certo. A bênção do Senhor enriquece, mas com ela não vem junto desgosto, não. Você viu? Deus me abençoou com a condição de ir para qualquer país. Eu vou, mas vou com desgosto. Vou triste, vou sem paz, não sinto que seja a coisa certa, estou desgostoso. Mas sendo bênção do Senhor, ela não traz desgosto, não. Aí eu fico aqui com a bênção do Senhor e com gosto no meu coração. É muito, muito claro. A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Pessoas que buscam a bênção sem servir, sem ter contentamento, usando Deus como um trampolim para a riqueza, elas vão ter grande desgosto. É questão de tempo. E quer uma notícia mais ruim? Se ela viver numa boa aqui, porque aí o grande, definitivo e eterno desgosto vai ser no dia do julgamento, quando Deus disser, passa para ali, malditos, para ti está reservado o lago de fogo e enxofre. Porque aqueles que pelo menos são consertados aqui, ainda tem oportunidade. E os que não são, pensam que estão livres, né? Não, eu estou fazendo tudo, Deus não está fazendo nada. Aí eu vejo muita gente escutar, pai, tu é doido, é? Tu é doido? Como é que tu tem a vida que tem, rapaz? O que tu está fazendo aqui, cara? Homem, pega teu dinheiro, vai-te embora, rapaz. Se aposenta, deixa esse negócio de igreja, vai viver tua vida, rapaz. Tu está pensando que eu não escuto isso? De gente que não entende, porque eles acham que eu estou fazendo isso por obrigação. Chegam para mim e dizem assim, eu continuo dizendo que você está errado. Você está errado. Você está perdendo a vida. Olha aí. Eita, rapaz. Enquanto, na verdade, eu estou ganhando a vida. Você está vendo? A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Então, a maioria vem para a igreja quebrado, Deus ajeita, Deus emenda, Deus apruma. Aí o cabra quer ser rico. Se vira para o mundo e vai servir ao Deus Mamon. Olha, se a sua motivação não for Deus, for primeiro as coisas, se você está servindo ao Deus Mamon, na riqueza ou na pobreza, tenha seu lucro como a piedade com contentamento. Não adianta você dizer que está com Deus e a preocupação lá nas cores do mundo, não sabe nem se, homem, sabe nem se nessa noite pedirão a tua alma. Sabe nem se nessa noite pedirão a tua alma. Como é que tu vai fazer um negócio desse? São aqueles que preferem ser ricos, mesmo que tenham que pecar e irem para o inferno, porque não conseguem ser ricos com santidade e irem para o céu. Difícil, está vendo? Mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Em seguida, Paulo, relatando as tribulações, usado por Deus, deixa claro que nem isso, nem qualquer outra coisa deve ser motivo de escândalo para que o nosso ministério seja censurado. 2 Coríntios 3,6, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Eu não posso dar escândalo. Fazem o que fazem comigo, humanamente. Podia estar me prostituindo, podia estar arrumando uma mulher, podia estar... Eu não posso dar motivo de escândalo para que o ministério seja censurado. O ministério não é meu, o ministério é de Jesus. O que está acontecendo é que eu estou como espetáculo numa vitrine diante de homens e anjos. Mas vocês do mesmo jeito estão, porque podem estar pecando com a família toda regularzinha, mas está desagradando a Deus nas atitudes.
E isso Ele vai cobrar, com certeza. Eu agradeço a Deus por tudo que eu passei e passo. Porque eu creio na palavra que diz que nem um fio de cabelo cairá da minha cabeça sem que Ele permita. Ninguém me traiu, ninguém me abandonou sem que Deus permitisse. É porque não era para estar comigo, porque Deus me ama. E disse, se eu não fizer, você não faz. E eu lhe amo muito, eu tenho zelo por você, por isso eu vou tirar. Tira, Senhor. Tira, Senhor, em nome de Jesus. Tira, se morrer, morrerei. Tira, Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Não me arrependo de um momento, não me arrependo. Eu fico maravilhado e admirado como é que eu consegui. Agradeço, glorifico a Deus, o impossível acontecer na minha vida. Consegui ser feliz dessa forma, mais do que eu era. Mais do que era, pastor, mais. Hoje eu estou mais do que era. Mas muito mais. Estou dizendo isso aqui no púlpito, na presença de Deus. E eu creio que Deus bota no coração de cada um, se eu estou mentindo ou se eu estou falando a verdade. Como eu não voltaria para o estado que eu estava, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Daqui para frente, é mais paz e felicidade e comunhão com Deus. Retrocesso, não. No versículo anterior, no versículo 2, Paulo citou o Antigo Testamento para dar apoio escriturístico, né, à determinação de Deus e ao ministério de Paulo, assim como de todos os ministros a favor da reconciliação. 2 Coríntios 6:2, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Está vendo? Ele fala, ó, nesse sufoco aí, tudo eu socorri, aí já pula lá para o dia do juízo. Agora está aí o dia da salvação. Olha o que você fez. Olha o que você juntou. Será que será assim com aqueles que não ficaram ao lado de Deus? Passando as tribulações aqui, ao lado de Cristo? 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. O irmão, lendo a Bíblia, ficou maravilhado com a passagem daqueles que não escutam o pastor, daqueles que teimam em ser rebelde com o ministro de Deus. Muito tremendo, ele sentiu temor, porque ele viu o que Deus fez com Arão e Miriam. Olha aqui o que Deus diz aqui. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Então, o pastor é aquele que vai representando o Cristo em nome. Ó, eu estou aqui na frente de vocês, em nome de Cristo. Ele me mandou aqui representando a Ele. E diz assim, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Você está vendo? Deus não exorta diretamente, Ele exorta por intermédio, meu irmão, do pastor, do ministro que ele levantou. Por isso que eu chamo a atenção várias vezes para a passagem. Está o povo, Moisés na frente do povo, o povo aqui atrás, e Deus diz, Moisés, fala para o povo assim. Aí eu dizia, Senhor, o povo está atrás, por que tu não fala para o povo? Porque eu sou Deus. E eu levanto um ministro, eu levanto um embaixador para falar através dele. E ele vai ser a minha voz. Pronto. Aí quem é que vai teimar com Deus? Está aqui de novo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio, como se Deus falasse por nós. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aí eu digo, rapaz, se reconcilie com Deus. Se você está fora disso aqui, se ajuste, rapaz. Tu pode morrer amanhã, tu pode morrer essa madrugada. Será que você ia mesmo? Hoje como está, será que você iria para o seio de Abraão? Se Jesus voltasse, será que você subiria com ele? Você tem tanta certeza disso?
vos reconcilie com Deus. Pecado não é só aquele pecado que o mundo que diz que é pecado, não. Pecado é desagradar a Deus de qualquer maneira. Tem muita gente que vai para o inferno chocado com a besteira pela qual ela está indo para o inferno. Porque para ela era besteira, mas para Deus não. Muita gente vai se chocar. Muita gente vai se escandalizar e se admirar. 2 Coríntios 6:1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Não receba em vão, rapaz. Dê prioridade. Se é de Deus, dê prioridade às coisas de Deus. Seja zeloso no trabalho, seja, sabe, ame a família, mas não bote na frente de Deus. Não bote. O maior privilégio que eu tenho é estar só. Eu nunca acreditei que aguentasse. Sabe por quê? Que é por causa do nome de Cristo. Porque Ele é meu Deus, Ele quis assim. Ele é meu Deus, Ele quis assim. Se Ele quiser, Ele me leva para me aliviar. Se Ele não quiser, Ele me sustenta assim. Acabou-se. Não tem conversa, não tem negociação, não tem, acabou-se. Agora, Paulo, como sempre usado por Deus, chama atenção para a conduta do servo de Deus, batendo, né? Sempre na mesma tecla de que ele e seus colaboradores devem ter uma vida exemplar. 2 Coríntios 1:12, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Está vendo? Vivo na graça de Deus, dessa forma, com santidade, procurando ser, com sinceridade diante de Deus, e para convosco. Por que você está aqui, pastor? Pelo povo que Deus mandou ficar. Se não fosse você, eu não estava aqui. Se não fosse você, eu não estava, lógico. Deus não me deixa ir por causa de vocês. Não tem quem negue isso. E o que é que me pede? Se não é vocês. Então a responsabilidade de vocês é muito grande. Porque Deus me levantou e fiquei na frente deles. Fala para eles. Fala o que eu mandar. Ora por eles. Não, o que não ouvi, é comigo também. Então é muito sério, meu irmão. Eu tenho que avisar. Eu tenho que exortar, como ele manda aqui. 2 Coríntios 2,17. Porque nós não estamos como tantos outros. Olha aí. Interessante, né? Primeiro século, a carta à igreja falando sobre isso. Não estamos como tantos outros, Paulo dizendo, assim como eu digo, mercadejando a palavra de Deus, fazendo comércio da palavra de Deus, vendendo a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Não é da minha parte, é da parte do próprio Deus. Por quê? Porque eu estou falando só palavra, palavra, palavra e palavra. Não estou falando nada que eu pense nem que eu acho. 2 Coríntios 4:1-2, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, como eles estão adulterando aí. Adulterar nesse caso aqui é mudar o sentido. Foi exatamente o que a serpente fez para entrar com o pecado. Olha, isso aqui, Deus está dizendo uma coisa, ele diz que ele está dizendo outra. Adulteram a palavra de Deus. Está cheio disso. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Viu o que eu fiz aqui? Eu me apresentei, me recomendei a consciência de vocês na presença de Deus pela manifestação da verdade. Que Deus vá no coração de vocês e diga, ele está mentindo.
Ou então diga assim: ele está falando o que eu mandei, tudo é verdade, porque não vem dele, vem de mim. E se você não obedecer, se você não escutar, não é ele que diz, não, sou eu. Você está acumulando ira para o dia da ira. É isso que ele diz. 2 Coríntios 12, 19. Há muito pensais que nós estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo, amados, para a vossa edificação. É muito tremendo. Eu acabei de dizer por que eu estou falando isso. Aí, olha, estava lá em 2 Coríntios 4, 1, 2. Não parece uma sequência? Aí, ele diz assim: há muito pensais que nós estamos, né, desculpando convosco. Não estou falando isso para me desculpar com vocês, não. Olha, me desculpe, eu estou dizendo isso por... Não! Falamos em Cristo perante Deus, e tudo, amados, para a vossa edificação. Eu falo para a edificação de vocês. Estou me desculpando de nada, não. Dizendo, olha, eu estou fazendo isso porque Deus está mandando assim. Não. Como Paulo está dizendo aqui, eu não estou me desculpando de nada. Eu não tenho que me desculpar de ninguém. Eu estou pregando a palavra de Deus. O que é que eu vou dizer? Olha, me perdoe. Como é que a pessoa diz, como eu já ouvi muitas vezes, me perdoe, mas Deus está dizendo? Que conversa é essa, rapaz? Se Deus está dizendo, como é que eu vou pedir perdão para o cara? Você já pensou? Me perdoe, mas Deus está dizendo. Deus está dizendo, meu amigo. Você acredita ou não, se você gosta ou não, se você me perdoa ou não, tanto faz. Agora, uma coisa eu estou lhe dizendo. Deus está dizendo. E eu estou falando porque Ele manda, agora, para a vossa edificação. É interessante, quando é o Espírito Santo que fala na igreja. Um dos escritores, que eu leio muito, fez o seguinte comentário dessa passagem, e que eu faço 100% minhas palavras dele. Esse cara foi usado por Deus. Olha o que ele falou sobre essa passagem. Ele disse assim: os ministros do Evangelho de Cristo precisam se esforçar para serem irrepreensíveis em sua conduta, para que ninguém que os observa possa se sentir ofendido. Se proclamam a palavra de Deus, mas deixam de seguir seu ensino, negam a verdade, destroem a igreja e insultam seu Senhor e Mestre. Está vendo aí? Aí eu vou fazer um negócio desse? Que Deus me livre. Eu sou capaz de fazer, eu faria muito pior. Tenho maldade dentro de mim e sabedoria terrena, carnal, para fazer muito pior do que eles, mas o poderoso Deus que me tomou não permite que eu faça e me abençoa, me conduzindo segundo a sua vontade. E o próprio Paulo, que todo ministro quer imitar, dá o exemplo, não dando a ninguém a oportunidade de criticar sua conduta. 1 Coríntios 9,13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas. Olha aí, como Deus me faz parecer com Paulo. É um direito meu, ter salário. Mas eu, porém, olha, eu vou dizer uma coisa a você. Sabe por que eu não pego salário da igreja? Porque Deus deixou a abertura na Bíblia para não pegar. Porque se Deus dissesse assim, eu podia ser o cara mais rico do mundo, mas se Deus dissesse assim, tem que ter, eu pegava. Eu pegava, podia achar ruim quem quisesse. Agora ele diz assim, ó, eu, porém, não tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória de poder servir a Deus, servir a igreja, sem precisar receber dinheiro da igreja. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Eu não tenho que me gloriar não, meu amigo. Eu faço ou eu faço, não tem esse negócio não. Agora pega, pastor Humberto, vende tuas coisas, vai-se embora. Deixa o Evangelho, vai viver a vida lá. Vou nada, meu irmão. Seria bom, era? Tem vontade? Tem. Você vai, vou nada, meu irmão. A vontade que eu tenho de ir é insignificantemente menor do que o temor que eu tenho de ir.
Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ai do missionário, ai do pastor, ai do apóstolo que não prega o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Que tremenda passagem, né? Sendo livre, eu sou livre de todos vocês. Sou livre, não preciso nenhum de vocês. Estou falando com arrogância não, estou falando a palavra. Porque agora é completa dizendo, mas eu me fiz escravo de vocês. Sem precisar de vocês, eu estou aqui como escravo servindo. Está muito claro o que diz na palavra. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. A fim de que Deus me dê a oportunidade de receber aqueles que ele escolheu no maior número possível. James Denney, um escritor americano, também escreveu: se o objetivo principal do evangelista não é evitar dar ocasião para escândalo, essa é, no mínimo, uma de suas regras principais. Olha aqui. Ó, o evangelista que ele fala aqui é todo líder. Se o objetivo principal dele não é evitar escândalo, dar ocasião para escândalo, mas pelo menos é no mínimo uma de suas regras principais. É uma das coisas que ele tem mais se preocupar. Ele não pode de maneira nenhuma dar razão para escândalo. Não existe nada que justifique o escândalo. Se a igreja está traindo, se a mulher deixou, se o cara está passando fome, se o cara... Não, nada, absolutamente nada pode ser motivo para ele dar escândalo à igreja. Uma das preocupações de Paulo nesse texto é o de não dar motivo para alguém se sentir ofendido. Por que essa preocupação? Para que o nosso ministério não seja denegrido. Paulo, acima de tudo, luta para salvaguardar o ministério do evangelho que ele recebeu do Senhor, pois ele tem consciência que é ministro de uma nova aliança. 2 Coríntios 3,6. O que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, do Antigo Testamento, de Moisés, mas do Espírito em Cristo. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata. Por quê? Aqui está se falando da letra que você conhece, a lei que você nunca consegue cumprir, tá certo? Sem o Espírito você não consegue. É uma letra que diz que o salário do pecado é a morte e você peca, então ela te mata. Então você conhecer a letra e não cumprir, você vai morrer e vai para o inferno. Por isso que eu peço muito a Deus para pregar o que eu vivo e viver o que eu prego. Eu tenho que viver o que eu prego e pregar o que eu vivo. Ele é muito claro, porque só a letra mata. Não adianta você ter conhecimento da palavra, não adianta, se não tiver o Espírito, aquela letra vai contra você. Porque o que faz você ficar acima da letra, acima da lei, é o Espírito, é Jesus. Então, se você não tiver o Espírito, você vai morrer. Porque fatalmente você vai descumprir aquela lei, você vai pecar. E o salário do pecado é a morte. Então a letra mata, o Espírito vivifica. Ele está consciente que está a serviço de um ministério da justiça. 2 Coríntios 3,9. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Está falando de novo da letra e de Jesus. O da condenação, a lei condena. Ora, foi glória, muito mais, em muito maior proporção será glorioso, o ministério da justiça. Porque aí,
Ali havia só a lei, não tinha justiça porque ninguém podia cumprir. E Jesus foi justiça por nós, é muito maior. Se não fosse essa glória da justiça em Jesus, eu estava perdido com a lei. E que é também um ministério de reconciliação. 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu achei uma coisa curiosa aqui. Em todas as epístolas de Paulo, a palavra ministério ou serviço, entenda assim, por isso que eu digo que está todo mundo englobado. Em todas as cartas, essa palavra aparece 23 vezes, mas só aqui em Coríntios, ela aparece 12 vezes. Isso demonstra a importância que Deus dá e manda Paulo dar ao ministério e como ele o trata com o maior respeito. Para Paulo, o que importa é o ministério e não a pessoa do ministro. A conduta, a maneira de viver de um missionário ou pastor nunca deve ser motivo de impedimento para a obra do ministério do Evangelho. Um pastor é primeiramente um ministro da palavra e depois um servo do seu povo, da sua família em segundo lugar. Ele não é da família primeiro não, rapaz. Foi a mulher dele que salvou ele não foi o pai dele que salvou ele não. Em pecado fui concebido, o meu pai e a minha mãe me concederam em pecado. Se eu permanecesse eu ia para o inferno do jeito que meu pai me gerou. Então eu tenho que pegar e ir para aquele que me salvou. Nos séculos passados, muitos anos atrás, depois do nome do pastor, vinham as iniciais VDM, que era Verbi Divini Minister, que significam ministros da palavra do Senhor, para indicar seu chamado para o ministério da palavra de Deus, com fidelidade acima de tudo. Estava dizendo, esse cara é um ministro da palavra de Deus. Depois do nome pastor, vinham essas iniciais. Aí com o tempo tiraram, porque não tem mais. Tem que tirar mesmo. O cara deixou de ser ministro da palavra de Deus, foi ser ministro da prosperidade, foi ser ministro da família, foi ser ministro... para ser sacerdote na família é uma beleza. Todo mundo quer. Agora, sacerdote de Deus, andando com Cristo para sofrer com Cristo, aí ninguém quer. É duro, meu irmão, mas tem que ser pregado isso. Quando os ministros do Evangelho quebram a lei moral de Deus, a igreja perde o seu objetivo principal de testemunhar ao mundo. A igreja fica sem credibilidade, objeto de desdém, alvo de escarnecedores, porque o pecado dentro da igreja deixa clara a contradição entre seus atos e suas palavras. A igreja tem cheia de pecado, as igrejas estão cheias de pecados, covis de demônios, é o que tem por aí que se intitulando igreja, porque onde tem pecado, tem muito demônio, e a presença punitiva de Deus, não a presença abençoadora. O pecado elimina a mensagem do Evangelho, principalmente o pastor, acima de tudo, deveria servir a causa da boa nova salvação de Cristo. E como Paulo deve ter a coragem de recomendar o seu ministério a seus companheiros como servo de Deus. 2 Coríntios 6, 3, 4a. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministro de Deus. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministro de Deus. Paulo e seus companheiros, como todo pastor e toda liderança deveria ser, se apresentam com autoridade, como ministro de Deus. Como todo pastor e toda liderança deveriam ser, Paulo e seus companheiros foram separados e chamados por Deus para serem seus servos no ministério da palavra, meu irmão. Isso é algo assim, você viu, quando Deus deixou Paulo sozinho, se lembre, foi para dizer, isso aqui é uma simbologia. Você pode viver com a sua família, mas para Deus você tem que ser só com Ele, primeiro.
Aí ele deixou Paulo sem pai, sem mãe, sem irmão, sem parente, sem aderente, sem mulher, sem ninguém. Para mostrar que primeiro é Deus. Não é que obrigatoriamente você fique só, não. É uma simbologia. Você tem que ter mulher, é de Deus, você tem que ter família, mas ela não pode vir na frente de Deus. É aí onde está o erro. É aí onde estão cometendo o grande pecado que o Satanás sorri. Fala de Deus, mas a família está em primeiro lugar. Tá não, meu irmão. A família é um ministério de Deus. A família é criação de Deus. Você já ouviu na Bíblia que a criação não pode ser maior do que o Criador? Já? Pois é. Não pode. Nada pode ficar na frente de Deus. Gálatas 1,15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Separou. O que é separar? É afastar. E me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pegasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne ou sangue. Perguntei para minha mulher se ela queria que eu fosse, perguntei para meu pai se ele achava bom, sem detença, ninguém me deteu, ninguém me impediu. Não consultei, não perguntei carne e sangue, a corpo nenhum, a indivíduo nenhum. Quando ele disse carne e sangue, era para incluir todos os seres humanos com todas as suas ligações humanas. Dura, né, rapaz? O cara tem que aceitar isso aqui. Por isso que disseram, dura essa palavra que eu posso suportar. Eu, se for preciso, tenho que deixar. Não, que é isso, rapaz? A família sagrada. Família sagrada. Pois vai lá para aquela mesa, rapaz, daquela imagem que tem da Sagrada Família. Bata uma foto lá e bote lá Sagrada Família. Como fazem aí os que gostam de imagem. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Não consultei carne e sangue. Resumindo, aquele que tem convicção do seu chamado, não consulta carne e sangue. Papai, Jesus está me chamando, posso ir? Mamãe, posso ir? Mulher, posso ir? Mulher, tu vai comigo? Ou tu me deixa se eu for? Se tu me deixar, eu não vou. Porque se tu me deixar, não é de Deus eu deixar minha mulher. Deus vai entender. Deus vai entender, porque Deus não quer que separe. Vai. Interessante, quando é para deixar a mulher por uma prostituta, por outra coisa que não presta, bem ligeirinho. Mas para Deus ninguém quer deixar nada. Todo mundo se agarra, né? Ninguém quer deixar nada. Por isso que eu olho para mim e sou, meu Deus, caboclo pecador bem-aventurado. O Senhor escolheu a mim, Senhor, para fazer isso. Meu Deus, vai me deixar como Paulo? Meu Deus do céu. Ai, Senhor, será que eu vou terminar minha vida bem longe, sem saber ninguém quem eu sou? Eu era sozinho. Morreu aí, vivia pregando aí, vivia num canto, pregava no outro. Já pensou que privilégio? Não, se tem pai, se tem mãe, se tem irmão, mulher, filho, ninguém sabe não. Ele veio para cá, para essa região, aí começou a pregar, pregava aqui, pregava acolá, ajudava um pobre, ajudava outro. Aí morreu, mas ninguém sabe não. Foi mais ou menos assim. Já pensou que privilégio, se for isso mesmo, hein? Eita, rapaz. E Deus faça segundo a sua vontade. Agora, se você crê que é isso também, Ele não faz você sofrendo não, meu irmão. Ele não está me deixando sofrer, por isso eu posso falar. Isaías 49:1 diz assim: ouve-me terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E ele me disse: tu és meu servo, és Israel,
por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Vou ler Jeremias também, capítulo 1. A mim me veio, a partir do versículo 4, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. É bom, se Deus fez isso comigo, foi antes da minha mãe me gerar, meu pai, lá no amorzão com ela. Fizeram, foi levar vantagem, que tiveram grande prazer, porque Deus tinha um propósito na minha vida. Tem que ter gratidão por isso a eles, de jeito nenhum, tem que ter por outras coisas, se honrarem ao Senhor. Onde é que eu posso botar alguém aqui na frente de Deus? Então lhe disse eu, Senhor Deus, ei que não sei falar. Eu disse desse jeito quando Deus me chamou. Porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu sua mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Está vendo? Tanto destrói como constrói. Tanto planta como arranca. Isso é o que Jesus veio fazer e o que o ministro tem que fazer, porque é embaixador dele. Devemos entender que Paulo e seus companheiros estão se recomendando não pelo que eles são como pessoas, mas pelo seu ministério. Paulo nunca põe ênfase nele mesmo, mas sempre em seu ministério. Eu não acho ruim que me desonre, agora, eu não aceito que desonre meu ministério. Vocês não vão pagar porque me desonro, não, porque me trai, porque não, mas pelo que estão fazendo com o meu ministério, porque o ministério não é meu, é de Deus. Por isso não há nenhuma discrepância com comentários anteriores de Paulo com relação a recomendar-se, como está em 2 Coríntios 3:1-3. Começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta. Vocês, esses casais que estão aqui, ó, essa aqui são minha carta de apresentação. Esses que estão em corte, se consagrando em santidade, essas aí são minha carta de apresentação. Não precisa me apresentar a ninguém, não. Não precisa, não. Me mostre. Um pastor venha se apresentar aqui, com vários casais que casaram em santidade, com vários jovens que estão aqui sem ficar e sem se tocar. Essa é a minha carta de apresentação. Nem a minha boca, nem eu dizendo que sou bom e que sou aquilo, não. É o que Deus fez nessas vidas e continua fazendo. Escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida, pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, como na lei, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Está vendo aí o contexto? Está vendo que palavra, como confirma tudo que Deus fala? 2 Coríntios 5:12. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Está vendo? Está mandando você chegar e dizer, rapaz, como o irmão chega e fala da Siloé, fala do pastor, fala, está aqui, meu irmão, você tem que fazer isso,
Pelo contrário, eu dou ensejo, eu dou oportunidade a você, para você se gloriar por minha causa, aqui, por nossa causa, para que tenhais o que responder, eu se glorio na aparência e não no coração. Está puxando saco de pastor, nem nada não, você está falando o que a palavra diz. Sua igreja é isso, seu pastor é isso, pois vai lá e fale. Escandalize ele, leve ira para a vida dele. O verdadeiro ministro da palavra, ou seja, o verdadeiro pastor como Paulo, não hesita em arriscar tudo para servir ao seu Deus. Principalmente hoje, depois de todos terem exatamente o exemplo de Paulo, de que Deus nunca o abandonou. Pelo contrário, sempre o supriu em suas carências e o protegeu em suas adversidades. Como nós vimos em 2 Coríntios 6, 4b, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, em todas as ocasiões. A primeira dessas 4 expressões, que é a muita paciência, ela no contexto significa grande resistência, no sentido de que é uma virtude que todo ministro deve exercer ao longo do seu ministério. Resistir. Essa paciência, muita paciência no sentido de resistir. Resista, aguente aí. Realmente a resistência é uma virtude indispensável no ministério de todo pastor. Mas só resiste aquele que depende totalmente de Deus, que lhe chamou e lhe dá forças físicas, mentais e espirituais. Se você não é fiel no pouco, Deus nunca te colocará sobre o muito. Muitos ficam tentando ter muito e não são fiéis no pouco. Se não serve a Deus como é para servir agora, imagine se tivesse o dinheiro que o pastor Humberto tem. É muito. Quanto a fatos, não tem argumento, meu irmão. Quanto a fato, não tem argumento. Temos que se fazer essa pergunta. Será que eu faria? Será que eu ficava se eu tivesse a condição desse homem? Senhor, fale comigo aqui, fale. Pergunte aí a você. Como nas escolas de teologia manda, nos ensinos das pregações, a gente fazer as perguntas. Pergunte. Agora eu pergunto porque cabe aqui. Pergunte. Tivesse a condição, passasse o sofrimento que eu passo, você ficava? Essa primeira virtude da resistência é vital, para assim como Paulo, todos os ministros de Deus possam suportar as duras experiências que sofrerão nas aflições, nas privações e nas angústias. É bem rápido, mas você viu como tem ligação? Ó? Muita paciência, muita resistência. Para quê? Para aguentar o que vem. Aí fala da angústia, da privação. São experiências que vão sofrer. Se não tiver muita resistência, muita paciência, não vai suportar as aflições, as privações, as angústias e tudo mais. 2 Coríntios 6, 4b até 10. Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Você vai se defender ou vai atacar, tem que ser com as armas da justiça, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos. Ele me trata como desconhecido, mas todo pastor aqui, em alguns estados e até no exterior já me conhece. Mas eu sou como desconhecido, e entretanto bem conhecido. Como se estivesse morrendo. Eita, o pastor está morrendo, agora ele se acaba, agora ele... E contudo, eis que vivemos. Tem não um retrato CPF, endereço do pastor Humberto? Tem, eu sou ministro. Isso aqui é Paulo. Deus está comigo. Eu estou vivendo isso aqui. Como castigados, porém não mortos. Ó, estou como castigado, não estou morto não. E aqui fala morto no pecado. Ó, você vê, é rápido, mas eu tenho que explicar. Porque se você pensar, você vê literal. Como castigado, porém não mortos. Eu estou como castigados, como se eu estivesse cometendo algum pecado. Mas eu não estou morto. Isso quer dizer que eu não estou pecando. Porque se eu estivesse sendo castigado porque eu estava pecando, eu estava morto. Você vê como é
é interessante Deus nos iluminar e mostrar. E como eu disse, eu tenho que falar rápido, mas alguma coisa eu tenho que dar exegese para vocês. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. É a coisa que não dá para entender. Como é que pode, pastor? Você não é pobre? Sou, meu irmão. Eu sou muito pobre diante de Cristo. Eu preciso muito de Cristo. Mas eu estou enriquecendo a muitos, que Deus está me dando a palavra para enriquecer. Nada tendo, eu não tenho nada para oferecer, nada. Eu não tenho nada de mim mesmo, nada. Mas eu possuo tudo, porque eu possuo a vida eterna. Pela graça o Senhor me deu a vida eterna. Grande resistência, no sentido passivo. A palavra indica o sofrimento que todo ministro deve estar preparado para passar e resistir pacientemente pela causa de Cristo. Como ele diz aqui em 2 Coríntios 6. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Por isso que eu passo essa tribulação. Para o seu conforto, para a sua salvação. Porque Deus me usou. Muitos de vocês estavam no inferno. E Deus salvou. Aqui. Pela minha tribulação. Por isso eu passo tanta tribulação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto. Porque à medida que eu me conforto, eu tenho força para confortar vocês, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Aí vocês vão começar a receber de Deus através da minha vida e vão começar a suportar. E no sentido ativo, a grande resistência se refere às boas obras que foram realizadas por sinais, prodígios e milagres. 2 Coríntios 12:12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. É o que Deus vem fazendo aqui, mandando eu dar os sinais com persistência, insistindo, mostrando os milagres. Foi isso aqui, olha, eu persistindo, mostrando os milagres, os prodígios, os poderes miraculosos de Deus nessa igreja, fazendo esses casais como Deus fez, fazendo esses cortes como Deus fez. É incrível. 2 Coríntios 6:4, há muita paciência nas aflições, nas privações, nas angústias. Estamos terminando. Aflições. Essa resistência do verdadeiro ministro é que o faz vencer as aflições, que todo ministro vai ter onde quer que leve o seu ministério a sério. Se ele levar a sério, ele vai ter aflição. Paulo teve que suportar aflições em Antioquia da Pisídia, que é chamado, Icônio, Listra, Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto, Jerusalém e outros lugares. O verdadeiro ministro é constrangido no espírito, e mesmo não sabendo o que vai lhe acontecer, a não ser cadeias e tribulações asseguradas pelo Espírito Santo, ele segue resoluto, ou seja, ele segue audaz, corajoso, decidido, afoito, determinado, desembaraçado, ativo. Ele segue expedito. Eu não estou mandando seguir São Expedito, não. Expedito quer dizer, sabe o quê? Desembaraçado, ativo. Então eu tenho que seguir expedito, porque o nome expedito significa isso: desembaraçado, ativo, diligente, lesto, rápido, ágil, ligeiro. Além de lesto, lépido. Ele tem que ser risonho, jovial, alegre. Aqui e lá descontrair com alguma coisa alegre. Tudo isso é o que a paciência, sabe, faz com que o ministro seja no meio de tanta dor, de tanta tribulação. Atos 2, 22, 23 diz assim: agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Você sabe o que é constrangido em meu espírito? É o que aconteceu comigo. Eu estava no lugar onde eu queria estar, maravilhoso, e fui constrangido no espírito
a sair. É exatamente isso aqui. Sem razão nenhuma. Aquilo tornou-se sem nenhum prazer, nada. Eu tinha que vir embora, Eu fui constrangido no espírito. Então ele diz assim: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Olha aqui. Senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então, o homem de Deus, o ministro, o pastor, o que o Espírito Santo diz, de cidade em cidade, olha, vai ter coisa boa. Coisa boa você já recebeu, minha graça te basta, você já tem minha graça. Agora, o que espera você, que o Espírito Santo assegura, são cadeias e tribulações, rapaz. Eu não posso mudar isso, não. Para mudar isso, eu tenho que deixar de ser ministro de Deus. Por isso que muitos vão chegar lá e dizer: Senhor, fazendo a possível e aceitável aplicação da palavra, sem ser mudar a palavra de Deus. Senhor, preguei no teu nome, fiz milagre no teu nome, expulsei demônio no teu nome, fui pastor no teu nome, fui apóstolo, eu fui ministro, eu fui missionário. Aí Deus vai dizer o quê? Te afasta de mim, que eu não te conheço. É exatamente o que Deus vai falar. Te afasta de mim, que eu não te conheço. Mas o cara tem certeza que fez tudo por Deus. Nas provações, no sentido literal da palavra, Paulo, como todo verdadeiro servo, missionário ou ministro, sofreu privações, pois ele foi despojado, desapossado, destituído, tolhido de seus direitos elementares, e ele mesmo privou-se das coisas mundanas e seculares, porque ficou só, sem família, sem ninguém, para servir ao ministério do Evangelho. Missionários e ministros de hoje em dia dizem que são chamados, mas não querem sofrer privações e nem se privarem de nada pelo ministério. Pelo contrário, não, é um cargo de honra, é um cargo que eu devo ser servido. Eu devo ter segurança para mim e para minha família. Onde é que está isso aqui na Bíblia? Onde é que está a família de Paulo aqui? O cara dizer que ele tem que estar toda, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que... Onde é que está? Se Jesus veio, sofreu e foi servo e humilhou-se mais do que todos. Missionários e ministros de hoje dizem que são chamados, mas não querem sofrer essas privações. Eles não querem se privar por causa do ministério. Nas angústias, essa expressão que significa muitos tipos de tribulações, são devidas às calamidades, né? Que ocorreram pelas forças da natureza ou por causa de forças humanas contrárias, com certeza causadas pela necessidade do trabalho, pela aplicação do ministério de Paulo, e o diabo e os demônios ali tentando contra ele, com as angústias que Paulo sofreu nos naufrágios, né, são menos doloridas do que as angústias causadas pelas forças humanas contrárias. Olha aqui que interessante, veja esse texto de novo, 2 Coríntios 11, são ministros de Cristo, fala como fora de mim, eu ainda mais. Agora, no versículo 26 do texto anterior, ele relata claramente alguns exemplos das angústias causadas pela natureza e nas causadas pelas forças humanas contrárias. Como nós vimos no 26, em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo em falsos irmãos. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa. Para mim, os piores perigos que tem é esses perigos entre os patrícios e perigo entre falsos irmãos. Patrícios são familiares, são da mesma família, são da mesma cidade. E os falsos irmãos, aqueles que estão ali do seu lado, como aqui
passou muito mais Judas, falso irmão, do que verdadeiro irmão. Se pegar a história da igreja, de 16 anos atrás, nós tivemos muito mais Judas do que irmãos verdadeiros. É o que Paulo sofria. Ó. Em perigo entre patrícios, entre gentios, é normal, porque o mundo está aí, né? Em perigo na cidade, também você vai e você tem perigo. Em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos. Mas de tudo isso, Paulo, de maneira divina e sobrenatural, o verdadeiro ministro usa todas essas adversidades como uma grande resistência e declara. 2 Coríntios 2,10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Como é que o mundo vai entender isso aqui? Eu digo, meu Deus, eu estou ficando doido, que eu estou sentindo prazer. Taca o punhal nas minhas costas, depois de tudo que o Senhor me usou, eu fico, oh, coisa maravilhosa. Eu sou um ministro. Eu estou sofrendo por causa de Cristo. Que coisa boa, rapaz. Isso é loucura, né? Isso é masoquismo, né? Na linguagem humana, o cara gostar de sofrer. Ó, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque se não fosse por amor de Cristo, eu não estava sentindo nada disso aqui, porque eu já tinha, para viver no prazerzão que eu tenho condição de viver. Mas eu vivo isso aqui por amor de Cristo. Não tem um demônio que me acuse diferente. Não é não. Você faz por causa disso, por causa daquilo. É não. Eu faço por amor de Cristo, como Paulo fazia. Eu tenho autoridade em Cristo Jesus para falar isso. Porque quando sou fraco, então aqui sou forte. Quando pensa, eita, dessa vez o pastor se acaba. Eita, dessa vez perdeu Satanás. Agora que eu estou forte. Quando eu pensava que eu era forte, eu era fraco. Demônios me enganando, demônio me passando a perna, Judas me beijando, e eu pensando que era o tal. Agora que eu me considero um fraco, abandonado, eu me sinto forte e abençoado. O diabo derrotado e os seus discípulos, falsos ministros, não entendem e não acreditam que é exatamente assim. Quando nos sentimos fracos, é que então somos fortes. Afinal de contas, o nosso Senhor Redentor e Salvador, Jesus Cristo, ordena que tenhamos bom ânimo, pois Ele já venceu o mundo por nós. João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo, tenha paz em mim. Você não vai ter paz nas coisas, não. Você só tem paz em mim. Você só encontra paz em Cristo. Não adianta procurar paz no emprego, procurar paz na conta do banco, procurar paz na mulher, procurar paz. Não adianta não, meu amigo. Você só encontra paz em Cristo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, cara. Isso acabou, vai se acabar. É só um tempinho, eu acabo com tudo. Tenha bom ânimo. Persista, resista, tenha muita paciência, não se preocupe, confie. 1 João, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencidos os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então ele diz, você vence, meu filho, porque o Espírito de Deus que está em você é muito maior do que aquele que está nos falsos profetas, que está lá no mundo, na sinagoga do Satanás, pregando e enganando, e negociando as almas dos enganados. Então é muito claro, meu irmão. Em nada nós podemos nos considerar pobres, coitados, tristes, ou não, meu irmão. Não se incomode de perder nada, não. Se incomode em perder Cristo, não queira perder Cristo, não queira desagradar a Deus, em nome de Jesus. Se perguntar se você quer voltar para o estado que você está, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Tudo que vier para frente é segundo a vontade de Deus,
é segundo a honra a Cristo, ao ministério que Ele me entregou. Não, pastor, mas pastor, o homem tem que ter mulher, o homem tem que... Então rasgue a Bíblia, porque Paulo não tinha. E traga uma Bíblia que me mostre onde é que estava a mulher de Paulo. Traga uma Bíblia que me mostre onde é que estavam as filhas de Paulo. Traga uma Bíblia que mostre onde estavam os filhos de Paulo, as irmãs, os irmãos, o pai, a mãe. Traga. Traga o nome do pai de Paulo. Traga. Traga o nome da mãe de Paulo, da mulher de Paulo. Traga. Ei, não, meu irmão. O negócio é que valorizam as coisas terrenas mais do que as celestiais. O negócio é que olham mais para as coisas que se veem do que para as coisas que não se veem. E as coisas que se veem são passageiras, e as que não se veem são eternas. Pastor, você queria estar tudo bem com as filhas? Eu queria, meu Deus, como eu queria, meu irmão. Mas pastor, e desagradando a Cristo, e tendo que, não, quero não, meu irmão, quero não, deixa para lá mesmo, deixa para lá mesmo. Deixa eu ficar sofrendo aqui em Cristo, deixa eu, sabe, eu tenho tanta alegria, tanto gozo. Aí às vezes também me dá um choro, rapaz, eu vou, fico lendo a Bíblia, orando, e as lágrimas descendo, eu sinto o Senhor, sabe, enxugando. Meu filho, você sabe que é por causa de mim, não sabe? Eu sei, Senhor. Você sabe que eu estou lhe sustentando. Você sabe que eu deixei você chorar? Eu digo, eu sei, Senhor. Eu não estou chorando de tristeza, não. Eu estou chorando, estou sentindo necessidade. É um misto de tristeza com admiração, com quem não está entendendo nada. E também não quer mudar nada. Só quer que o Senhor continue fazendo a sua vontade na minha vida. Peça isso, meu irmão, mas peça mesmo. Peça a Deus que Deus continue e faça a vontade dEle na sua vida. Largue aquele que desonra a Deus. Morra para o mundo e viva para Deus. Em nome de Jesus. Ah, meu Deus, se cada um de vocês recebesse essa pregação que eu já conhecia e recebi de maneira tão renovada. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus tenha misericórdia de mim, me sustente nessa semana que vai começar, porque eu posso desmoronar. Se Ele tirar a mão de mim, se esbagaça tudo, acabou-se. Que Ele tenha misericórdia, Ele me sustente para que eu possa ficar dando esse testemunho. E Ele faça na sua vida, faça na sua alma, faça no seu espírito e habite em você como templo do Espírito Santo que você é. Que o Espírito Santo de Deus, pelo amor demonstrado na graça da salvação, nos abençoe pela fé e perseverança, com um testemunho de vida que nos confirme como verdadeiros ministros do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.